Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos aqui na sequência de atividades 4, nas aulas 5 e 6, que fala sobre proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Conteúdo aqui do 9º ano do Ensino Fundamental. Então, vamos para as nossas questões. Bom, então antes de mais nada, peço aí para você, se não for inscrito no canal, aproveita, inscreva-se aí, deixe seu comentário, deixe seu joinha, que isso contribui muito. Bom, então vamos para a primeira questão, o que ele fala? No teste de um automóvel, foram constatadas as seguintes situações. Então tá lá, a velocidade média e a distância percorrida em 1 minuto, em quilômetros. Então, independente da velocidade, foi marcado 1 minuto e anotado depois a distância percorrida. Então, vemos, por exemplo, se o veículo estiver a 30 km por hora, ele percorreu meio quilômetro. Se ele estiver a 60 km por hora, percorreu 1 km. 120 km por hora, 2 km. 240 km por hora, apenas em teoria, não vamos fazer isso. Ele percorreu 4 km, Então, o que nós observamos? Eu estou trabalhando duas grandezas, velocidade e distância. Olha o que acontece se eu pegar a velocidade e dividir pela distância. O que vai acontecer? Se eu pegar a primeira situação, se eu pego 30 dividido por meio. Quanto que dá 30 dividido por meio? Dividir por meio equivale a multiplicar por 2. Então, 30 vezes 2, 60. O outro ali, se eu pego 60 dividido por 1, 60. Se eu pego a próxima ali, o próximo par. Se eu pego 120 dividido por 2, isso aqui também dá 60. Se eu pego mais ali o último par, 240 dividido por 4, isso aqui também dá 60. Então eu vejo, para qualquer situação ali naquela tabela, se eu divido a velocidade pela distância percorrida, esse valor está dando sempre 60. É uma constante. Bom, então, quando as divisões, ou seja, as razões, lembrando, quando eu falo no termo razão, estou me referindo à divisão, Então, quando as minhas razões são iguais, ou seja, são constantes, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Eu vejo a velocidade aumenta e a distância percorrida também aumenta na mesma proporção ali. Se a velocidade dobra, a distância percorrida também dobra. Então, podemos aqui, escrever como as razões entre velocidade e distância são constantes, ou seja, são iguais, temos uma relação diretamente proporcional, Então, quando eu tenho uma tabela, quero saber ali se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, se eu fizer essas divisões e todas as divisões chegarem lá no mesmo resultado, tudo aqui está dando 60, Então, como todas essas divisões deram o mesmo resultado,
eu tenho ali uma situação envolvendo grandezas diretamente proporcionais, ok? Agora aqui, ó, na atividade 2, né, o que ele fala? Ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, variando apenas a velocidade, foram constatados os seguintes dados. Então agora, ó, o que ele falou? Distância fixa, então é o mesmo caminho. Só que agora o que acontece? Eu vou fazer o mesmo caminho, se eu aumento a velocidade, o meu tempo de viagem diminui. E o contrário, né? Se eu diminuo a velocidade, o tempo da viagem aumenta. Então, olha agora aqui os pares, né? Ó, a velocidade diminuindo e o tempo aumentando. Quando um diminui e o outro aumenta, é um indício de ser inversamente proporcional, né? Diretamente proporcional, como a gente viu no outro, os dois valores ou aumentam ou diminuem juntos. E aí, se eu fizesse lá as divisões, dava sempre o mesmo resultado. Agora, quando um aumenta e o outro cai, é o primeiro indício de ser inversamente proporcional. Como que eu verifico isso? Ó, eu vou pegar esse par, velocidade e tempo, eu vou fazer velocidade vezes tempo. O que vai acontecer? Olha o primeiro par ali, ó. Se eu faço 60 vezes 1, deu 60. Se eu pego o segundo par, ó, 30 vezes 2, também deu 60. Se eu pego aqui, ó, o terceiro par, 20 vezes 3, também dá 60, né? E se eu pego o último par ali, ó, 10 vezes 6, também dá 60. Então vejam, todas as multiplicações, né, estão dando sempre o mesmo resultado. E lembrando, ó, quando eu falo em multiplicação, normalmente vai aparecer a palavra produto. Então, produto significa multiplicação. Ok? Então, gravem isso aí. Então, veja, para esta situação, sempre que eu faço a velocidade vezes o tempo, está dando um valor constante, 60. Então, ó, o que nós temos aqui? Como o produto da velocidade pelo tempo é constante, temos uma relação inversamente proporcional, né? Ó. Então, como que eu verifico, né, se uma grandeza é diretamente proporcional? Divide os pares. Se essa divisão der sempre o mesmo resultado, beleza, provou que é diretamente proporcional. Como que eu verifico se uma relação é inversamente proporcional? Multiplico esses pares. Se essa multiplicação der sempre um mesmo resultado, então provamos que é inversamente proporcional. E agora aqui a última questão, né? Já vai deixando aí o seu joinha, o seu comentário, né? Inscreva-se também, que ele fala o seguinte, ó. Determine se as situações a seguir são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, na letra A, o aumento de gastos com a folha de pagamentos e a contratação de novos funcionários. Olha lá. Se eu contratar mais pessoas, eu vou gastar mais com funcionários. Se eu, né, acabar demitindo, ou seja, ficar com menos pessoas, eu vou gastar menos. Então, ó, se aumenta o número de funcionários, aumenta também o gasto. Se diminui o número de funcionários, diminui também o gasto. Então, ó, essa é uma relação que nós chamamos, né, diretamente proporcional. Tá ali. Agora, na letra B, ó, a velocidade média de um automóvel e o tempo que se leva para percorrer uma determinada distância. Ó,
uma determinada distância. Então, vamos supor uma distância entre duas cidades. Então, se eu falo, por exemplo, né, de São Paulo até Sorocaba, a distância é a mesma. O que vai acontecer? Se eu for mais devagar, leva mais tempo. Se eu for mais rápido, leva menos tempo. Então, ó, se um aumenta, o outro cai. Então, esse aqui é inversamente proporcional. Tá ali, ó. Agora na letra C, a quantidade de água gasta em uma residência e o valor pago pelo consumo. Olha lá. Se eu consumir mais água no mês, a minha conta de água fica mais cara. Se eu consumir menos água, se eu economizar, a minha conta fica mais barata. Então, ó, se um aumenta, o outro aumenta também. Se um diminui, o outro diminui também. Então, ou aumenta ou cai junto. Então, é diretamente proporcional também. Agora aqui na letra D. Dias para a reforma de uma casa e o número de funcionários. Então, se eu vou fazer uma reforma completa na minha casa, se eu colocar só uma pessoa trabalhando, vai levar um certo tempo. Se eu colocar duas pessoas trabalhando no mesmo ritmo, opa, diminui o tempo, ou seja, diminui pela metade. Se eu colocar três, também diminui mais. Então eu vejo, quanto mais pessoas para realizar a mesma tarefa, o tempo necessário vai diminuir. Então é uma relação inversamente proporcional. Então aqui, ó, inversamente proporcional, ok? Com isso, então, pessoal, terminamos aqui, mais uma sequência aqui. Espero que tenham gostado, Muito obrigado pela presença de todos, por acompanhar aqui até o final, E muito obrigado, então, a todos e um grande abraço.